Oh, glória. Abra a Bíblia onde a gente leu. Onde foi que a gente leu? Fogo e unção. É unção demais, é glória demais. Amém? Jeremias 17, 7. Que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. Amém? Pode se sentar, meus amores. Glória a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor Jesus. Vocês lembram de algum salmo que fala sobre a confiança? Qual? Não. É um salmo. O que diz? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Qual é o salmo, Aila? 133. Vamos ler? Salmo 133. Então não é esse, né? Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. É esse? Muito bem. A fé em Deus traz segurança, né? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E aqui em Jeremias está dizendo: bendito o homem que confia no Senhor. Lá em Salmos está dizendo: os que confiam no Senhor, eles são como monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E já em Jeremias, ele está dizendo que o bendito homem que confia no Senhor, pois eles serão como o quê? Em Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor, serão como o quê, jovens? Misericórdia, já fecharam a Bíblia, Senhor. Jeremias 17, 7. Muito bem. Muito bem. Como é o nome dele? Muito bem, João Anderson. Você prestou muita atenção. Vocês estão pensando só nos montes, né? Mas o texto que a gente leu, Jeremias 17, 7, diz que os que
confiam no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua confiança é o Senhor, porque serão como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então o homem que confia no Senhor, segundo a palavra do Senhor Jesus, escrita em Jeremias 17:7, diz que bendito o homem que confia no Senhor, ele será como quê? Não ouvi. Árvores serão como árvores plantadas junto a ribeiros. Em Salmos vai dizer isso também. Qual é o Salmo? Bem facinho. Salmo 1. Não está errado, não. Salmos 1. Tá lá? Não tem? É. Eu falei para vocês que tem. Então nós somos comparados como árvores junto a ribeiros. Árvores, ela precisa constantemente ser aguadas, né? Ser regadas, porque senão ela morre, ela resseca e não dá fruto. Mas nós, em qual a nossa confiança está posta em Deus, seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro. As nossas folhas não secam, as nossas árvores não deixam de dar fruto, porque é constantemente regada. Qual é esse ribeiro? Que água é essa? Aonde é que está dizendo na palavra? Aqui, qual nós acabamos de ler, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias 17:13 vai dizer, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. E essa é a água a qual nós estamos plantados, uma fonte de águas vivas. E se nós estivermos plantados à beira dessa fonte, à beira desse rio, você pode ter certeza que você não vai secar. Você pode ter certeza, se você estiver plantado à beira desse rio, você não vai deixar de dar fruto, porque nós estamos com a raiz firmada sobre uma fonte de água viva. E quando fala sobre fonte de água viva, me lembra muito bem do louvor que foi entoado essa noite. Tu és, né? Por quem a minha alma esperou, a minha alma anseia, né? A fonte de água viva. Nós lembramos muito bem do diálogo com quem que Jesus teve? Com a mulher samaritana. Ele estava em Samaria, um povo que os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Eles eram inimigos. E Jesus tem um encontro com aquela mulher, porque os judeus, a tradição deles, eles eram muito certos, muito corretos, e o povo samaritano era um povo imundo para eles. Quando Jesus fala para aquela mulher, mulher, me dá-me de beber, aquela mulher responde o quê? Você está falando comigo, um judeu falando comigo, e eu, que sou uma mulher samaritana?
Mas Jesus, aleluias, nós servimos um Deus extraordinário, que Ele vai além, aleluias, da raça. Jesus, Ele vai além da cor. Jesus, Ele vai além da nossa condição financeira. Jesus vai além da nossa cultura, da nossa etnia, da nossa cor, da nossa raça, do nosso povo. Jesus, através dele lá na cruz, ele veio salvar não só o povo judeu, mas ele veio salvar todo mundo, todas as etnias. Jesus veio para todos e veio para aquela mulher. E aquela mulher vai dizer: mas Senhor, o poço é fundo, como eu vou poder tirar a água? Não tem vasilha para tirar a água. E Jesus fala: mulher, se tu soubesse com quem tu fala, tu pediria água viva. E aquela mulher: como é que eu faço para ter essa água viva? Ela estava falando com a própria fonte, estava lá do lado dela para saciar a sede dela. E quando aquela mulher entendeu o mistério, foi falado sobre essa passagem na nossa escola bíblica, né? Foi uma das últimas lições ou não? Ou foi essa agora? Sobre que não há um lugar específico para adoração. Na revista passada, no encerramento, né? Que o verbo se fez carne. Aquela mulher pensava que era naquele lugar, naquele monte, mas não é. Jesus diz: vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Não é verdade? E eis que é chegada a hora, muito bem. E a hora é agora, o momento é esse. De nós se aprofundarmos nessa água e nunca abandonar a fonte da água viva. Quando aquela mulher entendeu aquele mistério, ela não quis ficar com aquilo só para ela. Ela quis que o seu povo também conhecesse aquela fonte de água viva que ia saciar a fome da alma daquela mulher. Quanto a alma daquela mulher estava ferida, a Bíblia vai dizer que aquela mulher ia buscar água no horário de tarde, o sol quente, onde ninguém estava lá, porque ela tinha vergonha do estado em que ela vivia. Ela já viveu com 5 homens diferentes, o que ela estava agora não era dela. Que estado vergonhoso, né? Mas Jesus não olhou para aquele estado, mas Jesus veio para lá para saciar a fome da alma dela, saciar a sede dela, mudar aquela história, aquele quadro, aquela situação. Porque talvez nós, seres humanos, que não conhece a Deus, iria olhar para aquela mulher, iria julgar o passado dela, mas Jesus não. Jesus olhou para a alma dela e viu algo diferente na vida daquela mulher. Aquela mulher teve um encontro verdadeiramente com Deus. A sede da sua alma foi saciada, a qual ela não mais precisaria mais das coisas deste mundo. E ela foi logo contar a novidade, porque ela não queria só para ela. Nós não queremos Jesus só para a gente. A gente quer que os nossos amigos sejam alcançados. A gente quer que os nossos familiares queridos sejam alcançados. A gente quer que o mundo seja alcançado, que não pereça. Porque a palavra vai dizer que que Jesus não tem prazer na morte do ímpio, do injusto. Mas Jesus se alegra na morte do justo. Porque nós sabemos para onde vai. Nós encontramos a fonte de água viva. E essa fonte de água viva, ela nos dá uma certeza para onde a nossa alma vai. E a Bíblia vai continuar dizendo: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem conhece o teu coração, jovem?
Quantas vezes o nosso coração tem nos enganado? Aquela frasinha, eu quero ser feliz, eu quero seguir o meu coração, o que o meu coração tá mandando, o que o meu coração tá dizendo. O que a Bíblia diz sobre o coração? Que o coração ele é perverso, que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas, como o coração é enganoso. Você vai querer seguir o seu coração, eu estou seguindo o meu coração. Eu quero ser feliz. Que doutrina do inferno, né? Porque a Bíblia diz que enganoso e perverso é o nosso coração. Que não venha brotar nele nenhuma raiz de amargura, meu Deus, porque se brotar, só Jesus na causa. Então não confie no seu coração. Entregue os seus pensamentos, o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, tudo para Deus. Diga assim: Senhor, não quero seguir o meu coração, porque ele é enganoso e perverso, mas o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas se renovam todos os dias, e por causa da misericórdia do Senhor se renovar todos os dias, é a causa de nós não sermos consumidos. Porque nós somos maus, nosso coração é mau, é enganoso, é perverso, e muitas das vezes nós seguimos sim ele. Muitas das vezes nós vamos pelo caminho do nosso coração, pensando que é certo, pensando que vai se dar bem, que vai ser feliz, né? Mas o que acontece? Às vezes, quando nós vamos pelo o caminho do nosso coração, que é enganoso e perverso, cria tantas feridas. Nós somos tão decepcionados, nós somos tão machucados, mas eu quero te dizer, essa noite, através dessa palavra, que Jesus, ele sara e cura qualquer ferida que os teus caminhos te levou, que o teu coração te levou para caminhos errados, para caminhos perversos. O nosso Deus, ele tem o poder de curar, porque a palavra de Jesus vai dizer, aonde? Provérbios, né? Provérbios, é isso? Ou é em Lamentações? Lamentações de Jeremias. Que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e são a causa de nós não sermos consumidos. Pois é, você está aí essa noite, viu, aqui, para adorar a Deus por causa das misericórdias do Senhor. Porque muitas das vezes nós deixamos o nosso coração mau e perverso e enganoso nos guiar. Mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Mas esse é o momento de a noite, de nós fazermos diferente. Não confiar em nós. Porque quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, tem gente que pensa que é o seu amigo. Não, você pode sim confiar no seu amigo. Sabe qual maldito homem que confia no homem? É em você mesmo. Quando você confia no seu coração, quando você confia na sua inteligência, quando você confia na sua beleza, quando você confia no seu intelecto, nas suas coisas. A nossa confiança deve estar depositada em Deus. Então, o maldito homem que confia no homem não é o seu colega, é você mesmo que confia em si mesmo, na sua força. Quem somos nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus? Para onde iremos nós, Senhor, se Tu és a fonte de vida eterna? Para onde iremos nós, Pai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu, o Senhor,
esquadrinha o coração e prova os pensamentos, e isto dá para cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no fim será um insensato. Deus esquadrilha os corações. Infelizmente ou felizmente, as nossas más atitudes têm nos separado de Deus, têm nos causado separação, porque infelizmente a gente planta aquilo que colhemos, e existe sim na palavra do Senhor Jesus a lei da semeadura. Você vai colher. Pode ter certeza que você vai colher. E a palavra vai dizer, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. O que se apartaram de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Quem somos nós sem Deus? Nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, para guiar os nossos passos, para guiar as nossas decisões, para nos orientar ao caminho a ser seguido. E se você seguir os caminhos do seu coração, que é enganoso e perverso, está colhendo os frutos, e por um acaso se afastou da presença do Senhor, mas Jesus está te chamando esta noite para voltar novamente para a fonte de águas vivas e sarar aquilo que foi ferido em ti. Porque no versículo 14 vai dizer: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O Senhor é o Deus que sara o nosso interior, a nossa alma, nos traz salvação, porque Ele é o nosso louvor. Nós devemos dar sempre aleluias da glória. A palavra vai dizer: em tudo dá graças. Não é verdade? Em tudo dá graça. E é assim que nós louvamos a Deus, dando graça, oferecendo para o Senhor o nosso perfeito louvor. Pois Ele é digno de honra e de glória, pois Ele nos curou, pois Ele nos sarou, pois Ele nos salvou, e Ele é digno do perfeito louvor, porque a murmuração não nos leva a nada, mas como nós somos gratos, a misericórdia dEle vem e nos alcança todos os dias, amém? Que você seja curado essa noite, que você seja salvo, aleluia, que você entregue para Ele o perfeito louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pelo Senhor ter nos concedido essa oportunidade de nós estarmos aqui na sua casa, oferecendo para Ele o melhor, não é verdade, Maíla? O fogo caiu. Caiu. Eita glória. A gente sentiu a presença do Senhor Jesus essa noite, amém? Vamos ficar de pé. Agradeço por vocês estarem aqui. Domingo, espero ver as mesmas carinhas, tá bom? Melhorem o louvor, não ficou legal, tá? Ensaie em casa, por favor. Saia assim meio do tom, meio do ritmo. Mas ainda bem que Jesus é bom e as misericórdias dele, né? Porque nós devemos oferecer para Deus o perfeito louvor. Mas não ficou legal, não. Amanhã eu espero que vocês dêem o melhor de vocês, tá bom? Tá certo?
Oh, glória, Jesus bom. Vamos encerrar o trabalho do Senhor essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, os jovens, abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. A tua presença, Pai, é tão bom, Senhor, estar na tua presença, pois entendemos, Pai, e compreendemos que não há outro lugar melhor, Pai, em Ti. O Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que sacia a nossa fome, o Senhor é a fonte de água viva que sacia a sede de nossa alma. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Despede, Senhor, a tua mocidade para a tua casa, não da tua presença. Desperta, Deus, para que eles possam vir se aprofundar mais e mais e sair do raso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e por fé nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar paz, Senhor, para o seu irmão, que é um pecado muito grande.